Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês a resolução de uma questão que está relacionada ao campo magnético no centro da espira. Então vamos para o enunciado. A espira da figura abaixo tem raio de 0,2 metros e é percorrida por uma corrente elétrica de 5 amperes no sentido horário. Determine as características do vetor campo magnético no centro da espira. O nosso primeiro passo aqui vai ser coletar os dados. Eu tenho aqui na minha mão uma espira quase circular, né, pessoal? Eu vou colocar ela na posição do desenho para a gente fazer algumas comparações. O que acontece? Nós sabemos que quando passa uma corrente nesse fio em formato de espira, vai criar em torno desse fio um campo magnético. O campo magnético que nós vamos estudar é o campo magnético que está no centro da espira, tá? Então, faz de conta que essa canetinha azul seja o campo magnético. A parte boa dessa questão, pessoal, é que essas linhas de campo já estão representadas no desenho do suporte. Então, pessoal, o nosso objetivo é estudar aqui, ó, esse campo magnético no centro dessa espira. Antes de começar a resolver essa questão, eu vou coletar aqui os principais dados. Eu consigo perceber, no enunciado, está dizendo que o raio dessa espira é de 0,2 metros. Ou seja, o raio é a distância do centro da espira até a sua extremidade, ok? Nós temos aqui o valor desse raio, que é 0,2. A corrente elétrica que está passando nesse fio condutor é de 5 amperes, pessoal. A gente consegue perceber que existe uma corrente elétrica atravessando essa espira no sentido horário, né? E o valor dessa corrente elétrica é de 5 amperes. O que nós queremos saber é justamente todas as características do campo magnético. Vamos começar pela direção. Eu vou colocar aqui a espira na posição do desenho e faz de conta que a canetinha seja o campo magnético que nós estamos estudando. Reparem, pessoal, que esse campo magnético forma um ângulo de 90 graus em relação ao plano da espira. Esse campo magnético, essas linhas de campo magnético no centro, sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o plano da espira. O campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Uma outra resposta que nós podemos colocar aqui é observar qual é a direção dessas linhas de campo no centro dessa espira de acordo com o desenho. E nós conseguimos perceber que essas linhas de campo no centro da espira está na horizontal. O campo magnético está na horizontal. Agora, nós vamos determinar o sentido. Turma, e o sentido do campo magnético, apesar de estar explícito no desenho, nós vamos utilizar a regra da mão direita, ok? Então, pessoal, o que vocês precisam saber é o seguinte: o dedão representa o sentido do campo magnético e os outros dedos, pessoal, é o sentido da corrente elétrica. A espira, ela está posicionada dessa forma, né? E se a gente for seguir o desenho, ó, a corrente elétrica está no sentido horário. Então, ó, reparem, ó, que esse campo magnético no centro da espira está voltado para a esquerda. A corrente elétrica está no sentido horário, conforme os dedos. O campo magnético no centro da espira está voltado para a esquerda. Esse é o sentido, ok? Então vamos lá. O campo magnético está voltado para a esquerda. Agora que nós conseguimos determinar o sentido e a direção, falta saber qual que é o módulo do campo magnético. E para determinar o módulo, nós vamos ter que utilizar a seguinte fórmula. Campo magnético é igual o coeficiente de permeabilidade no vácuo vezes a corrente elétrica dividido
por 2 vezes o raio. O campo magnético é o que nós queremos calcular. O coeficiente de permeabilidade no vácuo foi dado no enunciado, né? Que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica tem o valor de 5, dividido aqui, por 2 vezes o raio. Qual que é o valor do raio? 0,2. Campo magnético é igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, 20π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2 vezes 0,2, dá 0,4. Campo magnético é igual. Agora, pessoal, eu vou dividir aqui o 20 por 0,4. 20 dividido por 0,4 é 50. Π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Ok? Nós conseguimos aqui determinar o módulo desse campo magnético. Só que eu vou passar aqui esse valor para notação científica, tá bom? Campo magnético é igual. Nós sabemos que a vírgula se encontra aqui à direita do número e eu vou andar uma casa com a vírgula. Então a vírgula vai ficar entre o 5 e o 0, né? A vírgula vai andar para a esquerda, o expoente da base 10 ele vai ficando cada vez maior. E quantas casas que eu andei com a vírgula? 1. Então, esse expoente da base 10 vai aumentar em uma unidade. Sendo assim, o campo magnético vai ser igual a 5π vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Aqui, eu posso também fazer aqui, uma substituição. No lugar do 10 elevado a menos 6, eu posso colocar aqui o prefixo micro, né? Que é representado por mi. Então, no lugar do 10 elevado a menos 6, eu vou substituir pelo seu prefixo, ficando assim. Campo magnético é igual a 5π micro Tesla. Campo magnético no centro da espira é 5π micro Tesla, tá bom? Turma, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Fiquem com Deus e até a próxima resolução. Tchau, tchau.